Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Olá, bom dia, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, dia 14 de junho de 2021, nós iniciamos esta manhã repleta das misericórdias do Senhor. Por isso que nós ainda estamos aqui e queremos aproveitar cada minuto desse dia para nós sempre louvarmos ao nosso Senhor, agradecermos pelo dom da vida, agradecermos porque ainda podemos respirar o nome santo e também aproveitar as oportunidades para viver por meio deste Espírito, convertendo aí na expressão do mistério da piedade. Temos visto nas mensagens anteriores que esse mistério da piedade é Deus se manifestando na carne. Nesta oportunidade de hoje, segunda-feira da semana 2 do Alimento Diário, nós estamos abrindo hoje mais uma semana deste Alimento Diário, Deus manifestado na carne. Eu não sei quanto a vocês, mas tem sido de muita ajuda a essas mensagens, desde o primeiro volume do Alimento Diário e até hoje, essa epístola de Paulo para Timóteo, tanto a primeira epístola quanto a segunda, tem sido de muita ajuda para nós. Anteriormente nós líamos 1 Timóteo 3,15, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. Nós não tínhamos tanta clareza, talvez, ou para alguns, mas hoje, por meio dessa conferência que nós tivemos agora online desde fevereiro, e agora todas essas mensagens que têm sido ainda faladas por meio dos nossos irmãos e que são transmitidas para o livro, no caso o Alimento Diário. Então eu encorajo vocês a entrarem no encargo do Alimento Diário. Isso será o resultado de uma igreja saudável, de uma igreja que tem cooperado com o Senhor Jesus na propagação do Evangelho. Então, para essa semana 2, o título da semana, Bom Ministro de Cristo Jesus. Então, o tema dessa semana, até o dia de domingo, vai ser sobre Bom Ministro de Cristo Jesus. E hoje, na segunda-feira, página 22, o tema, o subtítulo do dia de hoje, Presbíteros Adequados e o Ministério da Palavra. Nós sabemos que o governo da igreja em uma cidade, ele está sob o cuidado dos presbíteros e os diáconos, propriamente dito, os presbíteros. Eles são a representatividade de Deus na terra em uma cidade, onde eles têm a função de supervisionar, de cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, por meio de um estabelecimento divino. E como aqueles que cooperam de perto dos presbíteros, a Bíblia mostra para nós que nós temos os diáconos e também as diaconisas. Deixa claro que presbíteros somente função de varão, de homem. Não existe a função de presbíteras, mulher, na igreja. Porém, no aspecto de serviço, diaconisa, isso então a Bíblia respalda, que são as irmãs que servem, as irmãs coordenadoras, as irmãs que de fato exercem um excelente trabalho para a cooperação do desenvolvimento da propagação do Evangelho em cada cidade. A essas irmãs, então, a Bíblia chama de diaconisas. E os irmãos que cooperam bem de perto, então, são também aqueles que estão sendo aperfeiçoados, aqueles que têm caminhado bem juntinhos com os presbíteros. A esses a Bíblia chama de diáconos. Porém, é apenas uma questão de nomenclatura. Você ouve muito aí irmãos responsáveis e irmãos de serviço. Os irmãos responsáveis nada mais são do que aqueles que estão na função de um presbítero. Alguns ainda estão sendo aperfeiçoados, talvez em uma cidade onde tem poucos irmãos, então ali é separado um ou dois ou três irmãos que estão um pouquinho mais à frente do cuidado com aquela igreja
e também eles estão ali aprendendo a cuidar, a administrar a igreja. Por isso que tem aí a importância, a função dos obreiros, aqueles que servem a obra micro-regional, aqueles que servem a obra regional, e também nós temos os cooperadores, aqueles que dão um respaldo bem de perto junto a essas igrejas. Para quê? Para aperfeiçoar novos irmãos, para conduzirem a igreja na normalidade. Então, no dia de hoje, e durante toda a semana, como eu disse, vai ser falado sobre a questão do bom ministro de Cristo. Aqui na página 22, repito, nela o quê? Na mensagem dessa semana, nela veremos as palavras de instrução, exortação e encorajamento de Paulo para Timóteo a ser um bom ministro de Cristo, as quais, ou seja, essas orientações, essas exortações, as quais consistem em fortalecer-se na graça, seguir de perto o apóstolo, tanto os seus ensinamentos como o seu proceder. Então, de uma maneira resumida, aqueles que desejam cooperar com o Senhor, e ainda mais sendo um bom ministro, necessariamente precisa, o primeiro item, fortalecer-se na graça, ou seja, ser alguém com plena comunhão com o Senhor, pessoas de oração, pessoas respaldadas pelas Escrituras, ou seja, um amante das Escrituras, aqueles que não abrem mão, aqueles que de dia ou de noite sempre vai reservar um tempo para ler a palavra, e não apenas ler, mas também entrar na realidade das Escrituras. Então, além de se fortalecer na graça, um bom ministro de Cristo, ele necessariamente precisa seguir de perto o falar apostólico, que é o que nós falamos também, o falar profético. É aquilo que o Senhor está transmitindo por meio daqueles irmãos que estão à frente do ministério, seja a nível nacional. Nós temos aí os amados irmãos Pedro, Esdras, nós temos aí cooperando bem de perto o Miguel, o irmão André e tantos outros cooperadores a nível nacional e também a nível internacional. Mas também tem aqueles que são os profetas regionais, que são os cooperadores, os obreiros de uma micro-região, e na localidade nós temos os irmãos que estão na função de um presbítero, aqueles irmãos mais novos, como eu disse agora, que estão sendo aperfeiçoados, e mesmo os presbíteros propriamente ditos, eles são os profetas, a boca de Deus em uma cidade, presbíteros e diáconos, ok? Então, para ser um bom ministro, precisa fortalecer-se na graça, precisa acompanhar de perto o falar atual e também proceder de uma maneira compatível com aquilo que é pregado. Nós não podemos, infelizmente, no mundo cristão, hoje no cristianismo, não é difícil você ver o procedimento sendo o contrário daquilo que se prega, que também nós tenhamos prudência concernente a isso. Porém, esse dia de segunda-feira, muito mais do que entrar nesse título, Bom Ministro de Cristo, foi feito um pequeno resumo da semana anterior, falando ainda com respeito às qualificações dos presbíteros e os diáconos. Então, eu me vejo também aqui na necessidade de reforçar o encargo, porque boa parte da leitura da segunda-feira, provavelmente você já leu, ou você vai ler, então é de suma importância também que a gente faça essa revisão. Ok, ainda aqui na página 22, falando sobre a responsabilidade dos presbíteros e os diáconos, é um assunto de extrema importância, essa questão das lideranças ou da liderança em uma igreja, em uma cidade. Porque uma liderança fundamentada, uma liderança respaldada, uma liderança sólida, uma liderança clara do propósito de Deus, ela vai promover naquela igreja, naquela cidade, ela vai garantir o desenvolvimento da vontade de Deus, que é a manifestação
do próprio Senhor por meio de cada membro. Então, para que haja uma igreja que pregue evangelho, para que haja uma igreja que seja sólida nos encargos do Senhor, há a necessidade de uma liderança adequada. Então, por isso que ainda no dia de hoje tem essa pequena revisão. Os diáconos precisam estar totalmente afinados, página 22, os diáconos precisam estar totalmente afinados e alinhados com o ministério da fé, com o mistério da fé, ou seja, com a economia de Deus. Nós vemos isso em Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, ali nós vemos que estava aumentando o número de irmãos na igreja em Jerusalém, e os presbíteros, que eram os apóstolos, eles não tinham condições de dar uma atenção devida, que é o dever de um presbítero supervisionar a igreja, mas porque o número estava crescendo, os serviços estavam crescendo, aumentando, a demanda crescendo, então foi necessário estabelecer diáconos. Então, qual foi a exigência, ou quais foram as exigências primordiais para o estabelecimento dos diáconos? Isso está em Atos capítulo 6. Primeiro item, boa reputação, e o segundo item, cheios do Espírito Santo. Então, se você almeja o episcopado, se você almeja servir a igreja, você, meu irmão, você, minha irmã, almeja ser um diácono, uma diaconisa, primeiro item, temos que observar a boa reputação, ou seja, pessoas de caráter, pessoas que de fato têm um bom testemunho da sociedade, e também cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, tão somente é você viver pela vida incriada, a vida eterna que nós recebemos quando cremos no Senhor. E essa questão de liderança é tão importante, porque uma vez que líderes inadequados estejam liderando uma igreja, como eu disse há pouco, essa igreja ela terá problema com respeito ao crescimento em vida, e também, por que não dizer assim, até problemas morais poderão ter nesta igreja, caso não haja uma liderança sólida, caso não haja uma liderança cheia do Espírito Santo, se não houver uma liderança que de fato tema o nome do Senhor, que anda de comum acordo com o falar atual, essa igreja mais cedo ou mais tarde terá problemas. Nós vimos isso em Atos capítulo 14, ali quando Paulo percorre as regiões da Galácia, ele estabelece presbítero por necessidade, as igrejas eram levantadas, e 10 irmãos, 15 irmãos, eu não sei, 50 irmãos, então Paulo estabeleceu presbíteros, Atos 14, 22 e 23, só que ainda esses irmãos eram muito novos, então querendo ou não, inevitavelmente trouxe alguns conflitos, em especial no início ali, entre os gentios e os judaizantes. Judaizantes são aqueles judeus que haviam crido no Senhor, e gentios era quem não tinha ainda a vida de Deus. Então, por falta de experiência, não que fosse um coração ruim de maneira nenhuma, mas por falta de experiência, por falta de crescimento em vida, por falta de maturidade, houve ali muito desgaste entre os judaizantes e os gentios. Também nós vemos esse mesmo aspecto de uma liderança não tão experiente. Problemas nós vimos em Gálatas. Ali, no livro de Gálatas, na página 23 do Alimento Diário, nós vimos ali o resultado de os presbíteros não atuarem bem de acordo com a sua função. E ali então tiveram alguns problemas, brechas foram abertas, onde então entraram ensinamentos dos judaizantes, ensinamentos do Antigo Testamento, que não eram mais praticáveis naquele momento, uma vez que o Espírito Santo havia sido dado. Então nós vemos aqui um quadro, a importância que é nas igrejas ter uma liderança adequada. Por isso então que Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3,
ele dá ali as instruções para Timóteo, como que ele teria que proceder na casa de Deus, e a partir do versículo 1 do capítulo 3, Paulo dá um monte de orientações para Timóteo, para o estabelecimento de presbíteros, diáconos e diaconisas. Um deles é que não poderia ser neófito. Ser neófito é ser alguém novo, alguém sem experiência, alguém imaturo. Então uma pessoa dessa na liderança vai trazer problemas. Por isso que nós agradecemos ao Senhor que hoje, em muitas das igrejas, eu não ouso dizer aqui a maioria, mas muitas das igrejas, aqui por exemplo na região 6, graças ao Senhor nós temos 8 cooperadores que têm ajudado a administrar essa grande região, cooperadores aí de uma média desses 8 cooperadores já tem se reunido há cerca de 30 anos no mínimo que vive a vida da igreja, 30 anos experiência de caminhada. Então esses 8 cooperadores também mantêm comunhão mutuamente, mensalmente no mínimo, sem falar algumas reuniões frequentes pelo Zoom. Então nós, esses 8 cooperadores, temos andado alinhado ao que o irmão Pedro tem falado, o irmão Esdras, os demais irmãos. Para quê? Para que nós então sejamos sólidos, fundamentados nessa palavra que temos ouvido, para passar para os obreiros, os quais, juntamente com os cooperadores, visitam as igrejas da região 6, em cada micro-região tem essas visitas. Para quê? Para orientar. Para quê? Para exortar, para apontar o norte, para que nenhuma igreja deixe de caminhar de perto do falar atual. Então isso é segurança para nós, temos ouvido aí nas mensagens, nós não podemos mais diferenciar igreja e obra, é tudo uma coisa só, porém num aspecto distinto, onde igreja, os presbíteros se preocupam ali dentro do raio de ação da cidade, e os obreiros, os cooperadores, eles têm uma ação extra-localidade, extra-cidade, fazendo justamente esse trabalho de acompanhamento, levando os presbíteros e os diáconos a crescer em vida, levando as diaconisas a avançarem mais, se envolvendo nesse falar atual com rede de cuidados, propagação do evangelho, comportagem. Então nós vemos a importância de termos uma liderança adequada. Encorajo vocês, líderes das igrejas, em nome de Jesus, é o que os nossos irmãos têm falado, a questão da inclusão. Veja na sua cidade, ore ao Senhor para começar a envolver jovens maduros, jovens que já caminharam o mínimo para que vocês possam o aperfeiçoar, e assim vai formando nas igrejas um corpo de liderança, que são os presbíteros, os diáconos e diaconisas, levando todas as igrejas a funcionarem. Isso é segurança, isso é saúde espiritual para as igrejas. Então você na sua cidade não sirva sozinho, talvez você está aí há 5, 6, 10, 15 anos, com apenas 2 ou 3 ou 4 irmãos servindo. Nós encorajamos vocês a agregarem mais irmãos, porém com responsabilidade, porém mantenha comunhão com os obreiros. Eles poderão dar mais luz, eles poderão dar mais direção, porque cada micro-região tem os obreiros e os cooperadores que conhecem cada irmão da sua localidade, e assim então eles poderão, em coordenação com vocês, e começar a criar esse corpo de liderança nas igrejas. Não façam nada sozinho, mantenham comunhão, que isso é segurança para todos nós. E finalizando, vemos que houve, na época de Paulo, uma degradação da igreja. Paulo havia já profetizado em Atos 20 e 28 que haveria degradação. Por quê? Porque o homem caído, o homem sem Deus, mais cedo ou mais tarde, ele promove tumulto. Por isso então que Paulo encoraja Timóteo a ser um bom ministro, se fortalecer na fé, se fortalecer na graça, para que Timóteo, uma vez firme, ele poderia nas suas viagens
nos seus envios, ele poderia também orientar os líderes das igrejas a não falarem outro evangelho, a caminharem de perto do falar atual, e assim essa igreja seria saudável, e essa igreja, como representa ali, significa Éfeso, uma igreja desejável. Que a igreja na sua localidade seja uma igreja desejável, que você, líder que me ouve, presbítero, diácono e diaconisa, busque andar em comunhão. Todo serviço na igreja, ele faz parte de um todo. Não existe nenhum serviço isolado na igreja, serviço de mulheres, serviço de jovens, ministério da palavra, serviço de recepção, não são serviços isolados, mas faz parte de um todo, que é a igreja sendo edificada. Portanto, vimos nessa manhã a importância de uma liderança firme e também a importância de você ser um bom ministro de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe nesta manhã, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, e vamos continuar assim, simples, humildes, invocando o nome do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Bom dia a todos.